Se vocês me permitirem, eu vou falar aqui, eu acho que a gente fica mais perto. O convite que me foi feito para partilhar também a alegria que eu tenho de partilhar com a Marcela, que estudou comigo na GV, a mediação, com o Guilherme, é uma honra mesmo estar aqui. O convite que foi feito foi para falar sobre a questão dos advogados na mediação, estratégia e honorários, né? Esse é um tema muito importante porque o que se escuta falar muito é que o advogado atrapalha a mediação, ou a mediação não é viável para a advocacia porque reduz honorários e etc. Então, o meu propósito hoje aqui é desmistificar e esclarecer, porque eu acho que quando a gente conhece, a gente faz um juízo de valor próprio. Sobretudo nós, advogados, e temos essa condição de fazer. Então, a apresentação de hoje, vou pautar muito na lei, porque nós temos uma lei de mediação, que é de 2015, a Lei 13.140, e nós temos uma lei, que é o nosso estatuto, o Estatuto da OAB, que estabelece os parâmetros para a fixação de honorários. Então, a própria lei, a 13.140, ela traz o que é a mediação. Inclusive, para a gente estabelecer, afinal de contas, sentar, a gente ser amiguinhos, a gente se abraçar, o que é essa mediação e o que é esse mediador? Mediação, ele é um procedimento para solução de controvérsias. Percebam que a gente fala solução, não fala decisão, porque decisão quem dá é o terceiro, é o juiz ou é o árbitro. Então, é um meio de solução de disputas, né? Em que um terceiro é chamado, um terceiro imparcial, ele é chamado para auxiliar as partes a se comunicarem para a solução das suas disputas. Então, esse terceiro, ele não tem o poder de decidir. Isso é o mais importante. O que é mediação? Mediação é um procedimento, é uma negociação assistida na final, em que as partes vão não necessariamente sentar à mesa em conjunto, eles podem estar cada um numa sala, porque o grau às vezes de litigiosidade é tamanho que eles não podem se ver, e o mediador faz essa ponte de comunicação, mas o mediador não decide, ele não tem o poder decisório. Pode ser objeto de mediação, que tipo de conflito, que tipo de direito, todos os direitos disponíveis, e o que a lei brasileira inova é que ela admite que direitos indisponíveis que admitam transação possam ser submetidos a um procedimento de mediação. Exemplo fácil que todo mundo entende: alimentos. Alimentos de um menor, o alimento é um direito indisponível, mas que admite transação. Então, ele pode ser levado para um ambiente de mediação. Agora, quando a gente trata de direitos indisponíveis, por evidente, esse acordo ele precisa ser levado à homologação judicial, porque aí participa também o Ministério Público no resguardo do direito daquele hipossuficiente, digamos assim. E aqui eu queria colocar a primeira luz. A mediação, ela pode e deve acontecer. Ela vem para ser uma conquista, mais uma conquista da cidadania, porque ela deixa de ser, digamos assim, deixa de necessitar da tutela do Estado para resolver os seus conflitos. O cidadão, por si, com a maior segurança jurídica, porque a gente vai ver que o acordo obtido no ambiente de mediação, nós estamos falando aqui mediação extrajudicial, mediação fora do ambiente judicial, ele é um título executivo extrajudicial. Quando ele é levado à homologação, aí sim ele se torna um título executivo judicial. Mas por que particulares? E aí quando a gente chama, e aqui nós estamos num ambiente
empresarial, é uma comissão de direito empresarial. Então, por que partes adultas capazes precisam submeter e pedir auxílio ou pedir a tutela do Estado quando elas já conseguiram resolver a sua controvérsia? Aquele acordo vale, aquele acordo é um título. O contrato não vale, o contrato não tem valor entre as partes. O contrato, quando foi firmado, quando as partes estavam de acordo, ele não foi firmado e alguém duvidava que ele tinha validade, que ele tinha eficácia. Ele é um título executivo extrajudicial. Então, por que no momento em que surge uma controvérsia, aquele acordo, que aquelas mesmas partes que firmaram aquele contrato continuam sendo capazes para decidir os seus destinos? Aquele acordo, ele é também um título executivo extrajudicial. A mediação pode abordar todo o conflito ou parte dele. As partes podem decidir que determinados pontos eles vão manter e vão submeter no ambiente de mediação, e por alguma razão, às vezes, é uma empresa listada em bolsa, determinado assunto ela precisa da chancela judicial, então eles podem decidir que aqueles pontos serão submetidos a uma decisão judicial. Muitas vezes, quando existe um processo de mediação prévio, a ação judicial, aquele objeto do litígio, ele vai com muito mais objetividade. Então, fica mais fácil, mais rápido e menos custoso. Quando é que se pode dar início a um procedimento de mediação? A qualquer momento. Antes de uma ação judicial ou da arbitragem, no curso de uma ação judicial ou da arbitragem, ela é cabível. O que é importante aqui? Se houver uma ação judicial em andamento ou um procedimento arbitral, o início da mediação vai suspender a prescrição. Então, percebam, a primeira questão de segurança. Não se perde nenhum, não há risco de perda de direito. A prescrição, o prazo prescricional fica suspenso, né? E agora a gente vai falar especificamente. Então, esse foi só um apanhado para a gente ter uma ideia de cenário de ambiente de mediação, né? E, afinal de contas, esses advogados na mediação, e aí eu vou de novo chamar a lei, né? A lei de mediação, ela apresenta disposições gerais. Quando a gente fala de disposições gerais, eu quero dizer que se aplicam tanto à mediação e aos mediadores judiciais, quanto à mediação extrajudicial e aos mediadores extrajudiciais. E ela distingue bem um cenário e o outro, né? E aqui a questão dos advogados no procedimento de mediação. A lei é muito clara para estabelecer que as partes devem ser assistidas por advogados na mediação judicial. E aí o legislador, a gente escuta sempre quando está no banco da escola, né? O legislador não usa palavras inúteis, o verbo eleito foi dever. Então, ambiente judicial significa ser jusque também. Não há dúvida que a mediação que ocorre no ambiente de ser jusque é uma mediação judicial e, portanto, as partes devem estar assessoradas, assistidas por seus advogados. Diferente a mediação extrajudicial, em que o legislador optou pelo verbo poder. É uma opção das partes, né, a assistência por seus advogados. Assim como acontece com a arbitragem. Eu não sei se vocês sabem, mas a lei de arbitragem, ela não exige a presença e a assessoria dos advogados. Mas não existe notícia nesse país de uma arbitragem que tenha acontecido sem que as partes tivessem sido assistidas por seus advogados. Isso é importante por conta do cenário internacional.
Então, acho que a gente precisa parar de pensar um pouquinho só no umbigo e achar que a mediação acontece só no Brasil. Nós temos relacionamentos internacionais, empresas que têm sede em outros países e que aqui têm seus negócios também e as suas filiais, e que por vezes os acordos é uma empresa do México com outra dos Estados Unidos e outra americana, que podem resolver os seus litígios no ambiente de mediação. Então, para isso, as leis precisam estabelecer um mínimo, então um mínimo de exigência. Então, não posso ter, se eu estabeleço a exigência da participação do advogado, por exemplo, no caso da arbitragem, a gente retira do cenário internacional a arbitragem brasileira. E o mesmo caminho é importante que siga a mediação, né? Porque as partes vão optar, por evidente, a depender do direito, elas vão optar pela assistência dos seus advogados. Se a gente pensa numa mediação comunitária, se a gente pensa numa mediação escolar, será que eu preciso ter advogado? Ou será que eu estou colocando por terra um instituto PROCON? As partes não podem ir diretamente no PROCON? Por que eu preciso do advogado? Então, eu vou mostrar, e eu vou procurar mostrar para vocês, que muito longe de desqualificar, muito longe de alijar o advogado da mediação, a abertura que a lei confere, ela qualifica a atuação do advogado. Nós temos outros exemplos da lei do juizado especial, né, que ela também existe uma alçada, a depender dessa alçada também as partes podem se dirigir diretamente sem a presença do advogado. Então, o que a gente precisa quando a gente pensa em mediação, né, a gente precisa superar alguns estereótipos, que são o que a gente costuma muito ouvir. Os advogados de litígio raramente ficam confortáveis nas conversas baseadas nos interesses. Porque o que acontece? A mediação, a gente para de pensar, é meu direito, a lei fala assim, é meu direito, a lei fala assim. E a gente vai ampliar esse cenário, vai ampliar este pensamento para passar para uma esfera de interesse. E um interesse no sentido positivo, tá, gente? Porque às vezes o interesse pode ter um sentido aí um pouco pejorativo. E os advogados se apaixonam por seus argumentos. Então, isso é o que a gente escuta falar muito. A mudança de paradigma, de uma forma muito resumida, significa o quê? Quando a gente tem um ambiente adversarial, e o ambiente adversarial é esse que a gente vai ter uma decisão imposta por um terceiro juiz ou árbitro, aquele julgador, ele tem um campo, um limite de pensamento e atuação. Ele não pode decidir fora do que a lei estabelece para aquele caso, nem fora do contrato. Ele precisa julgar de acordo com a lei e de acordo com o contrato. Quando a gente passa para um ambiente autocompositivo, ou seja, que as partes decidem de que forma que elas vão resolver aquele conflito, esse cenário fica muito mais amplo. E fica mais amplo por quê? Porque elas são donas daquele resultado. Elas não delegaram poder a ninguém. Elas permanecem com o poder de decidir o seu destino da forma que elas quiserem. Se elas resolverem, caramba, nós firmamos este contrato e não imaginávamos que a encrenca ia ser tão grande assim. E agora a gente percebeu, naquela época não dava para imaginar. Elas podem, aqui para dar um exemplo bem forte, rasgar aquele contrato. Elas podem decidir por rasgar aquele contrato e firmar um novo contrato, com outras bases, evitando já aquilo que elas conheceram naquele momento, mas que lá atrás, quando firmaram o contrato, não tinham condições. Então é por isso que a gente fala que sai de uma posição de direito
de direitos, de só enxergar os direitos e passa para uma posição de vislumbrar interesses, o que é melhor. E é por isso também que vocês, muitas vezes a gente escuta falar, a mediação, o foco da mediação é o futuro e não o passado, diferente da questão adversarial, porque quando o julgador, juiz ou árbitro, ele decide, ele olha o que aconteceu lá atrás, como foi aquele contrato que foi firmado naquela época. E na mediação, as partes podem olhar como é que a gente pode fazer diferente daqui para frente, se a gente decidir por manter este relacionamento profissional. Este é um ganho, gente, que só a mediação traz. Por quê? Porque na mediação não há delegação de poder decisório. Ainda é uma questão administrativa. O litígio ainda não colocado em juízo ou numa arbitragem, ele ainda é uma questão administrativa de dentro de uma empresa, por exemplo, para a gente voltar para o direito empresarial. Sequer o risco daquela demanda, e aqui quem está habituado a lidar com direito empresarial, as auditorias sempre consultam os advogados e pedem qual é o risco envolvido nessa demanda. É provável, é possível, é remoto. Isso porque a partir do momento em que se instala o litígio, aquela questão deixa de ser uma questão interna da empresa, uma questão de seus administradores, e passa a ser uma questão importante para o mundo lá fora, que precisa, né, para o destinatário de demonstrações contábeis, por exemplo, que precisa ser informado dos riscos, ou seja, qual é das demandas, o passivo, do contencioso daquela empresa, para eventualmente para uma análise de investimento. Então, a depender do risco envolvido, e aí a gente, mesmo quando a empresa, a chance de êxito, ela é grande, estará lá provisionado o valor dos honorários de êxito. Então, sempre que existe uma demanda, seja ela em arbitragem, seja ela no Poder Judiciário, o registro nas demonstrações contábeis se faz necessário. Na mediação, ainda não, porque eu não tenho um litígio instalado. Eu tenho ainda uma questão interna da empresa, que os administradores, os diretores estão tratando de resolver. E enquanto aquilo é uma questão interna, ela não precisa, não é nem que ela não precisa, ela não existe do ponto de vista para necessidade de informe na contabilidade. Esse também é um grande ganho que a mediação tem. E os advogados, aqui que eu queria chamar a atenção. Os advogados, quando a gente fala de um ambiente adversarial, eles são os defensores, eles são os representantes das partes. Quando a gente passa para um ambiente de mediação, eles são efetivamente estrategistas. E aí, estrategistas no sentido amplo mesmo da palavra, e eu queria colocar para vocês. As responsabilidades do advogado são várias. Começa pela escolha do mediador. Então, o advogado ele precisa se preparar para entrar num procedimento de mediação. Ele vai preparar o mediador, e a gente vai ver de que forma, e ele vai preparar o seu cliente. Então, percebam que o advogado não é um ser passivo, que a gente escuta falar. O advogado, quando no ambiente de mediação, não fala. O advogado não vai falar no ambiente de mediação se efetivamente ele tiver feito a sua lição de casa e ele estiver preparado. Ele sabe muito bem quem é aquele mediador que está ali sentado, que vai participar do processo, e se ele tiver preparado o seu cliente, ele está absolutamente seguro, porque ele sabe o que o cliente dele vai colocar. Ele já fez todo o exercício de hipóteses, de riscos, de oportunidades
com o seu cliente. Então, aqui que eu coloco, ele prepara a si mesmo, ele prepara o mediador e ele prepara o cliente. Eu não sei quanto que eu estou de tempo, vocês estão controlando, tá? Eu já estourei? Não? O mediador prepara-se preparando a si mesmo. Ele não vai deixar de conhecer os fatos, ele não vai deixar de se debruçar sobre o direito, mas ele vai olhar para as necessidades e os interesses do seu cliente. Então, aí sim é que ele muda a atenção e a dedicação que ele estaria tendo. Como é que é a posição da jurisprudência? Deixa eu estudar esse tribunal. Como é que esse TJ está enfrentando essa matéria? Como é que a gente pode dizer isso aqui que aconteceu? Às vezes ele percebe uma certa fraqueza no direito do cliente. Ele fala, poxa, mas como é que eu posso escrever isso de uma outra forma? Ele vai efetivamente querer conhecer o negócio do seu cliente para saber por que é importante a manutenção, ou seria importante a manutenção, às vezes, de um contrato de fornecimento ou de representação comercial. É estratégica a posição daquela outra parte? Qual é o risco que a gente tem de uma demanda que vai necessariamente trazer a ruptura daquele negócio? Ele prepara um mediador. Então, o advogado, ele vai, a depender do litígio, ele vai sim escolher e vai pensar no perfil de mediador. Que mediador eu quero para estar sentado à mesa? Eu quero alguém que entenda de importação de café, por exemplo. Por quê? Porque há termos técnicos, porque há questões que fica muito mais fácil se o mediador for do ambiente. Eu não preciso ficar explicando, eu, advogado, ficar explicando exatamente como é que funciona a qualidade, a pesagem, o sacamento, etc. E tal. Então, é o advogado que faz esse papel. Ele vai pensar, eu quero um advogado, eu quero a formação básica daquele mediador de advogado. Eu sempre acho que é melhor, porque eu acho que nós advogados estamos preparados sempre para tudo, mas às vezes é um outro tipo de situação e às vezes o advogado pode entender que o mediador que tem uma formação em engenharia pode ser mais conveniente, né? E aí isso é muito importante, sobretudo quando a gente fala de direito empresarial. O advogado prepara um memorial e entrega para o mediador, exatamente como a gente faz nos tribunais. A gente leva os fatos e a visão do nosso cliente, a importância para aquele mediador. Então, a gente redige um memorial, o advogado se reúne, o advogado sabatina mediadores. O advogado faz reuniões com mediadores e vai escolher dentre aqueles que ele entrevistou, qual é o que ele sentiu mais firmeza, qual que ele sentiu mais capaz para a condução daquele processo. Na mediação, uma das técnicas da mediação, né, são as reuniões privadas. E essas reuniões privadas, que tem o nome de caucus, elas podem acontecer o tempo todo. Então, as partes não necessariamente precisam estar sentadas à mesma mesa no mesmo momento, e o mediador ali fazendo a triangulação. Ou elas podem acontecer em alguns momentos que o próprio mediador, às vezes, estabelece como importantes para fazer reuniões privadas com cada parte. Faz com uma, faz com a outra também. Mas o advogado também pode pedir estas reuniões. O advogado percebe. Se perceber que o mediador está fraquejando, se perceber que o mediador está um pouco cansado, o advogado pode pedir. Ou, se ele perceber que tem um ponto que ele precisa esclarecer, se tem um documento que ele quer mostrar para o mediador, porque é importante, ele não vai abrir aquele documento na sessão conjunta. Ele pede a reunião privada, porque
Uma questão muito importante na mediação é que a lei garante o sigilo. Então, aquilo que for produzido, que for dito, que for revelado no ambiente de mediação, não pode, por força de lei, ser utilizado no ambiente de ação judicial ou de arbitragem. Dentro desse ambiente de confidencialidade, de sigilo, existe uma outra caixinha mais fechada ainda, que é essa caixinha das reuniões privadas. Então, o que for dito nessas reuniões, um documento, às vezes que tenha sido apresentado numa reunião privada, fica ali. Só é revelado, só é levado a outra parte com a autorização. Então, às vezes o advogado avalia, eu preciso, ele não quis abrir todas as informações por uma questão estratégica, mas no avançar da mediação, ele entende que para que o mediador possa auxiliar no processo, ele precisa conhecer aquele detalhe. Então, o advogado chama a reunião privada e ali, na reunião privada com o seu cliente e o mediador, ele faz a revelação. Então, percebam que toda a estratégia do procedimento, ela vai sendo pensada e elaborada pelo advogado. Com o cliente, ele vai explicar o processo de mediação, isso é muito importante. Quem explica não é o mediador. Quem explica o que é mediação, de que forma que o seu cliente deve se portar no procedimento, o que ele deve esperar daquele procedimento de mediação, é o advogado. É o advogado do seu cliente, antes daquele procedimento. Né? Ele vai analisar as alternativas, e ali a gente tem análise de risco, é feita pelo advogado do seu cliente. A gente tem aqueles nomes ali, BATNA, WATNA, ISOPA, que são expressões de negociação. E o que é a BATNA? BATNA é a melhor alternativa. O que eu tenho? Isso é algo que é muito importante a gente fazer. Tá bom, você não quer ceder. O que você tem de melhor fora dessa mesa do acordo? Você tem a opção que você tem fora deste ambiente de acordo. Ela é melhor do que isso que está sendo desenhado aqui? Porque se for melhor, é evidente, tem que levantar da mesa e partir para aquela opção. Mas se não for, vamos ser criativos e vamos pensar quais seriam os meios da gente alcançar aquele benefício buscado, a manutenção do relacionamento, a manutenção do contrato, de que forma? Então, a BATNA é sempre pensar o seguinte: a gente chegou aqui e se vislumbra esta determinada situação. Vale a pena aceitar ou não? Como é que a gente fala isso? A gente olha o que a gente tem lá fora daquela mesa. Numa ação judicial, por exemplo, qual é a chance de êxito? Quanto tempo demora? Adianta essa demora? Quanto custa? Hoje a gente fala muito do ganho de oportunidade. O ganho de oportunidade nada mais é que o custo do dinheiro no tempo. Então, muitas vezes, para quem recebe, ele quer realizar um negócio. Vale a pena realizar um negócio naquele momento. Para quem tem que pagar, não há aplicação que remunere o dinheiro de forma equivalente que as taxas que a gente tem de mora. Custa muito mais. Então, esta análise, ela precisa ser feita também. E essa análise é feita pelo advogado. A ZOPA, então o advogado vai sempre analisar com o seu cliente qual é a melhor alternativa que ele, seu cliente, tem naquela mesa de negociação, e também vai vislumbrar a da outra parte. Esse é um exercício que a gente faz com o cliente. Por que é importante? Porque se duas partes fizeram um contrato, é porque havia conveniência para as duas partes. A gente não pode esquecer disso. A mediação nada mais é, a gente tem que ter o mesmo pensamento da mediação que a gente tem quando a gente ajuda o cliente na elaboração de um contrato.
O que a gente avalia quando o cliente chega no escritório e fala: eu quero fazer um contrato de venda e compra, eu quero fazer um contrato de representação, eu quero fazer um contrato de importação, etc. A gente procura saber os fatos, a gente procura entender o porquê, a gente procura conhecer quais são os interesses